Olá, eu sou o Iago e a gente está aqui hoje para conversar sobre teologia, sua prática, sua eficácia, sua razão, sua relevância e de como ela pode mudar a vida do jovem cristão. Essa é a conversa de hoje e eu espero que seja uma bênção para a sua vida. Oi, eu sou o Daniel e eu tô aqui para ajudar você a acreditar que para amar mais a Deus você precisa conhecê-lo melhor. E teologia é a ferramenta para isso acontecer. Estamos aqui agora, começando a segunda temporada do nosso podcast, do Ágora. E a gente está muito feliz de receber hoje Iago Martins. Iago, casado com a Isa, pai da Catarina e do Bernardo, pastor na Igreja Batista Manaim, lá em Fortaleza. A gente está, Iago, muito feliz de verdade por conseguir receber você aqui, poder trocar um pouco de ideia. Eu sei que todo mundo te ouve respondendo pergunta o tempo inteiro na internet, mas só porque é no nosso canal a galera vai olhar diferente, entendeu? Os nossos aqui vão chegar assim com o coração mais aberto. Então, excelente, fico feliz. Estou muito feliz de poder receber você aqui. Prazer todo meu. Fica à vontade. Alegria estar aqui, uma bênção muito grande. Sempre gosto de estar com os irmãos em torno da mesa, em torno de Cristo, e vamos lá, vamos para esse bate-papo. Boa demais. Certamente vai ser bom para todos nós. Boa demais. Cara, obrigado mesmo. Iago, você tá lá, o teu @ 2 dedos de teologia. Teologia é um assunto importante para você. Só minha vida inteira. Isso tá movendo você. A gente está aqui promovendo hoje uma conversa para pensar sobre o valor da teologia especificamente para o público jovem, que é a maioria da galera que consome o nosso conteúdo aqui. Por que 2 dedos de teologia? Da onde vem aí essa expressão? Quando eu fiz meu primeiro canal no YouTube, ele se chamava Vlog do Iago. Era o nome do canal, porque eu não tinha muita criatividade, eu não sabia exatamente o que colocar como nome. E era o Vlog do Iago. Era o Vlog do Iago e era o nome do canal. E eu comecei o meu primeiro programa, meu primeiro vídeo no YouTube era basicamente um Pergunte ao Pastor. Não tinha esse nome, porque eu não era pastor, mas eu respondia perguntas na internet. Era um vídeo... Você já tinha formação teológica, né? Não estava no seminário ainda, estava em processo. Não lembro se eu já estava no começo do seminário ou se eu ainda não estava no seminário. Houve um tempo que eu dei um nome para esse programa, era Pergunte ao Seminarista, quando eu estava no seminário, e depois virou Pergunte ao Pastor, posteriormente no 2 Dedos de Teologia, né? Mas quando eu tinha esse programa, uma das críticas que eu recebi à época de pastores mais velhos é que eu queria ser um guru. Esse cara tá aparecendo na internet, o povo manda perguntas, ele dá aí a resposta certa para a vida de todo mundo, né? Era uma coisa muito nova, as pessoas ainda Quantos não entendiam. Anos você tinha? Eu fui pro seminário com 19. Provavelmente eu tinha menos que isso, né? E era uma coisa muito nova, uma mídia muito nova também, né? Um cara muito jovem, sem formação, falando na mídia, né? Não tinha tanto alcance como tem hoje, mas era um alcancezinho já pra época. Isso aí era uma coisa que soava muito mal. Quando eu parei de gravar vídeos pro YouTube, fiquei um tempo, né? Entre o 2 Dedos de Teologia e o Vlog do Iago, houve um tempo aí, 1 ano, 2 anos, não sei. Quando eu voltei, eu tinha uma coisa clara na minha cabeça. Eu não queria que pensassem que eu era um guru. Ou que eu tava, pelo menos, tentando me passar por guru. Eu queria fornecer um tipo de apresentação que deixasse claro, eu tô querendo só dar alguma pequena contribuição, né? A mídia afeta também a mensagem que está sendo passada, então é uma coisa menor, né? Tá aqui os livros teológicos, tá aqui os grandes teólogos, eu quero poder diluir isso e apresentar isso para as pessoas em doses mais homeopáticas do que... não tô querendo ser o guru de ninguém. Então, nessa busca por nomes, 2 Dedos de Teologia foi o nome que veio à minha cabeça à época, porque é muito comum no Ceará, a gente faz essa piada de, você quer uma água? Bota só 2 dedinhos para mim aí, só 2 dedos, né? Ficou famoso um programa chamado 2 Dedos de Prosa, por exemplo. Né? Então, os 2 dedos é um jeito de falar um pouquinho de alguma coisa. E aí veio a ideia do 2 Dedos de Teologia, que era uma forma de dizer, cara, eu tô aqui falando de teologia na internet, é só 2 dedos, é só um pouquinho, é só uma introdução. Eu não sou o guru de ninguém, eu não tô dando a resposta final para nada, mas é só um jeito de trazer um pouco daquilo que a gente está vendo na academia, daquilo que a gente vê nos livros, daquilo que a gente vê nos grandes teólogos, para um público mais amplo, para que eles possam ser introduzidos a esse caminho de saber. Só que hoje, o canal, eu olhei agora há pouquinho, antes da gente começar aqui, tem mais de 800 mil inscritos, no Instagram, mais de 270 mil inscritos. Você percebe ao longo desses anos no labor teológico um crescimento do interesse pela teologia? Esses números refletem esse aumento do interesse? Sim. Eu acho
que eu tive a honra de fazer parte da geração que popularizou teologia no Brasil. Né? Então a gente tem os nossos avós e pais nesse processo todo, de outras pessoas que fizeram isso antes da gente, desde a geração passada, digamos assim, com o monergismo.com, a lista de cristãos reformados. Havia ali um trabalho incipiente de produção teológica na internet. O primeiro grande canal de popularização de teologia saudável no Brasil foi o Voltemos ao Evangelho, com Vinícius Múcio Pimentel, hoje ligado ao Ministério Fiel. Ele foi quem, sabe, já havia muita gente fazendo trabalho com um estofo muito grande, mas eram conferências menores, restritas. Quem transformou isso em algo popular, quem colocou a teologia no hype, começou com o Vinícius, principalmente, né? E do Vinícius saiu também muitos outros ministérios, outros grupos que hoje, principalmente por meio do YouTube, tornam teologia palatável e popular. É um assunto que as pessoas falam a respeito. É um assunto que venceu a própria bolha. Hoje você não tem mais simplesmente o pessoal da bolha dos teólogos, ou mesmo a comunidade evangélica. Discutir teologia hoje é mainstream. Discutir teologia está nos grandes podcasts. Você vai no Vilela, tem teólogo. Você vai no Flow, tem teólogo. Você vai na Folha, tem teólogo, sabe? Agora a gente conseguiu romper a barreira até mesmo da própria religiosidade, que seria o principal público interessado em teologia. A gente consegue conversar agora com um grande público. Sou grato a Deus por fazer parte de uma comunidade. Não é mérito de ninguém, na verdade, só de Deus, mas não é uma coisa que Deus fez por poucas pessoas, fez por uma comunidade de pessoas, seja os grandes teólogos com formações acadêmicas que estão aí há muito tempo, que começaram a entrar na internet. E graças a Deus, Deus tem usado o homem já de cabelo branco para estar ocupando esse espaço e se comunicando nesse espaço. Hoje não tem teólogo que não esteja comunicando em algum nível pela internet. Quanto a galera mais jovem que usa mais essa linguagem de internet para popularizar a outras gerações esse mesmo tipo de conteúdo. Sou grato de fazer parte desse momento de transição Virada, né? no modo como a teologia foi recebida no Brasil. Agora, isso tem um caráter de teologia pública, né? Sim. E essa manifestação mais pública de teologia, de um certo lado, a teologia já foi bem pública, mas a partir de teologias muito ruins, né? O evangelho midiático é um evangelho muito estranho, né? É o evangelho dos milagres, é o evangelho em que a grande ênfase está nas experiências de natureza muito mais emocional, né? Sim. Você encara em algum momento, assim, uma percepção por parte do... O crente médio vai ser capaz de observar e ver. Tem alguma coisa diferente entre o que o Iago fala e as coisas que eu vejo no canal de TV. Ligo lá no Bispo, tem alguma coisa diferente. Mas o ouvinte, sem o vínculo religioso, ele é capaz, você consegue ver esse ouvinte capaz de diferenciar o Iago, a teologia reformada, da bagunça que ele vê na televisão? É bem amplo, né? Tem quem consiga, tem quem não consiga. Tem aquela velha piada, né? Meus dois pregadores favoritos são Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Né? Tem alguma coisa de errado nessa não entendeu conversa. algum dos dois, né? Eu recebo mensagens assim, dizem, cara, finalmente, eu tenho aprendido mais teologia nossa, minha vida foi muito mudada por Iago Martins e Caio Fábio. Não é? E tipo assim, cara, você não entendeu algum dos dois, ou os dois, não é? Porque é diametralmente oposto. Né? As pessoas muitas vezes não conseguem diferir. Falou de Jesus, falou de Bíblia, falou de Deus, acabou. É uma bênção. É uma bênção. E não vê diferença do cara que tá lá mandando você ungir a água, colocar água em cima da geladeira para orar, e botar água ungida não sei aonde, ou então o cara da teologia do coaching, que tá lá falando de bem-estar e tal, e quem tá produzindo conteúdo mais biblicamente sólido, muita gente não vê diferença. Mas muita gente percebe uma diferença bem substancial. Sei lá, meu personal na academia não é crente. E ele consegue perceber a diferença de teólogos, de linhas e coisas assim. Tenho vários colegas não cristãos, espíritas, que veem a diferença desse evangelho midiático, de pregações mais água com açúcar, mais motivacionais, e gente que está produzindo um trabalho de exposição bíblica e aplicação da verdade de Cristo de forma mais específica. Agora, você falou um termo interessante, teologia pública. Eu acho que a gente está chegando já num terceiro nível disso aí. Né? Porque pensa, você tinha um tipo de teologia pública que era muito forte no Brasil, sei lá, nos anos 90 você tinha Caio Fábio no Fantástico. Né? Mas era um tipo de exposição de teologia pública muito diferente do que você tem hoje. Hoje você tem um tipo de teologia pública que está mais preocupado com a exposição do que diz o texto bíblico como resposta às demandas públicas. Eu usaria até um outro termo. Eu diria que a gente já está na época de uma exegese pública. Eu acho que foi o meu amigo Marcelo Berti, da Fonte de São Paulo, que usa essa terminologia. A gente está diante de uma exegese pública. Nós não estamos mais simplesmente
tentando dar respostas conservadoras para dilemas do progressismo que tenta roubar De uma forma, os nossos filhos. E sempre reativo, né? Não, sempre não. reativo. A gente parece que hoje já tem a possibilidade de abrir a Bíblia. De abrir a Bíblia e discutir interpretação bíblica. A gente tem debate sobre calvinismo e arminianismo em inteligência limitada, cara. Você entendeu? Eu posso levar a minha Bíblia em grego pro Flow Podcast e ler minha Bíblia em grego e explicar pro pessoal lá. Você tem adventista, por exemplo, como o Rodrigo Silva, indo em vários lugares para discutir minúcias do texto bíblico. A gente está avançando para algo diferente, em que as pessoas não estão mais interessadas apenas no que os evangélicos têm para falar, de uma perspectiva mais política. As pessoas estão preocupadas também com como é que a gente está interpretando as minúcias do relacionamento do homem com aquilo que é eterno e é transcendente. Não mais uma instrumentalização da fé para as pautas seculares, mas uma tentativa de contato com a fé como a resposta existencial mais profunda para o próprio contato do homem com a vida. E essa é uma oportunidade que, graças a Deus, as redes sociais têm dado para a gente, de resposta às demandas seculares e de resposta aos problemas da alma que estão aí em volta. Nesse sentido, eu tenho uma percepção de que por muito tempo a igreja vivia reagindo às demandas. Então, a gente parece que vivia correndo atrás da última pauta, da última trend do Twitter e tentando responder a isso. Ainda tá, né? Ainda vive, sim. Mas assim, olha, a gente pensa assim, a primeira igreja batista fundada no Brasil foi fundada antes da abolição da escravatura. Em teoria, um homem negro poderia ser presidente de uma igreja batista. Não sei se na prática isso seria verdade, mas em teoria... Eu teria que ler mais a história dos batistas, mas eu sei que no período da igreja primitiva haviam escravos que eram pastores de seus senhores. Quer dizer, isso é um vanguardismo, isso é a igreja assumindo a frente e não dependendo de uma demanda do GNT, de uma demanda de algum canal de TV ditando o que deveria ser o nosso conteúdo. Então, assim, você consegue ver iniciativas assim hoje da igreja trazendo pautas, antecipando movimentos que o mundo vai parar e dizer assim, peraí, ó, a gente precisa ouvir esses caras aqui. Eles têm uma fama de fanáticos, são tudo meio doido assim, mas tem uma verdade aqui que precisa ser considerada. Mas isso já acontece já amplamente. As pessoas só não falam muito disso porque não pega bem falar bem de crente, sabe? Não pega bem falar bem de crente, não pega bem. Pega bem falar bem de religião afro, pega bem falar bem de muçulmano. Hoje em dia tá pegando bem falar bem de terrorista do Hamas, entendeu? Alguma coisa tá errada. Falar bem de crente não pega muito bem, geralmente. Então o pessoal muitas vezes não tá muito disposto. Mas vai no Ministério Público, vai olhar os trabalhos sociais, vai na secretaria da tua cidade de desenvolvimento humano e social. Vê quem é que tá cuidando de capelania prisional, de graça. Quem é que está indo e fazendo trabalhos heróicos de suporte à população de rua? Quem é que vai para ajudar e dar suporte a adictos em casa de recuperação? Quem é que abre casa de recuperação? Orfanato. Não tem orfanato Charles Darwin, sabe? É só orfanato santo alguma coisa. Porque há um trabalho religioso constante, frequente, abundante e transformador na nossa sociedade. Nós somos vanguardas de tudo de bom no mundo. A igreja é vanguarda de tudo de bom no mundo. A gente gosta da autocrítica, né? Então assim, a gente tá sempre criticando a igreja, os erros da igreja. Mas se a gente parar para olhar para o que a gente faz de certo, senão, os patrísticos estavam muito corretos quando diziam que a igreja é a alma do mundo. Onde é que esse mundo estava se não fosse a igreja? Onde é que a gente estava se não tivesse a gente cuidando dos pobres, cuidando dos fracos, ajudando os oprimidos, auxiliando o progresso social? Se a gente não tivesse basicamente criado e fundado a maioria dos valores justos e bons da nossa sociedade ocidental. Então a ideia de valor da vida, de proteção do fraco, de direito do órfão, da viúva, da mulher, do velho, isso nasceu da onde? Nasceu da igreja. Republicanismo, Estado laico, nasceu da onde? Nasceu da igreja. Então assim, muitos valores amados hoje em dia como liberdade, como justiça, como igualdade, valores que são aplicados no ambiente político como democracia representativa, como republicanismo, tudo isso veio como contribuição do cristianismo para o mundo. Então nós somos a vanguarda da existência. Não tem como olhar para alguma coisa de boa no mundo que não tenha o dedo da igreja lá produzindo algum tipo de processo positivo. Agora não pega muito bem, muitos são ignorantes a esse respeito e muitos adoram negar isso aí. Agora, para chegar nesse ponto, a gente precisa dizer que esse papel, esse cenário é construído a partir de boa teologia. Claro. O Sproul tem aquele livro que ele diz que nós somos todos teólogos, né?
mas alguns são bons teólogos e alguns são maus teólogos. O que você hoje pontuaria, assim, características de um bom teólogo, características de um mau teólogo? É bom pontuar o seguinte, tem aquela coisa, né, do George Orwell, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Somos todos teólogos, mas uns são mais teólogos que os outros. No sentido de que, por exemplo, a Escritura manda que todos os crentes ensinem, mas ao mesmo tempo alguns são mestres. A Bíblia manda que todos nós nos pastoreemos mutuamente, mas alguns são pastores. Né? Então somos todos mestres, mas uns são mais mestres que os outros. Somos todos pastores, mas uns são mais pastores que os outros. Somos todos teólogos nesse sentido. Existem teólogos, que são pessoas que dedicaram a vida profissionalmente, gastam seu tempo na academia, num processo de aprofundamento, de aperfeiçoamento do saber de Deus, para ensinar, para instruir. Isso não é para todo mundo. Mas todos nós temos a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, de ensinar para quem está do nosso lado, de lidar com algumas questões teológicas que estão à nossa volta. Nesse sentido, realmente, no sentido mais lato, não no sentido estrito senso, mas no sentido mais lato senso, somos todos realmente teólogos. É bom sempre qualificar isso, porque às vezes a galera encrenca, como assim são todos teólogos, que história é essa e tal. É bom deixar isso mais bem explicado. Existem formas de fazer boa teologia quando você não é um teólogo profissional, quando você é um membro de igreja que é um teólogo como todo mundo. Eu acho que a pergunta vai por esse caminho, né? Primeiro é fazer teologia em comunidade. Você nunca vai ser um bom teólogo fazendo teologia sozinho. Você nunca vai ser um bom teólogo tentando descobrir a roda sem ajuda. Você é um bom teólogo quando tem uma comunidade teológica à sua volta. A teologia não foi feita para ser interpretada do vácuo. Até quando muita gente interpreta errado a reforma protestante, os próprios católicos nos criticam baseado no espantalho, como se Lutero tivesse apresentado a ideia de livre interpretação. Nunca foi livre interpretação. Sempre foi livre exame. A ideia não é que a interpretação é livre, é que o exame é livre para avaliar a interpretação, se ela está de acordo ou não. Mas a interpretação não é livre porque ela é balizada pelo texto e balizada pela comunidade que está em torno do texto. Então, se eu tenho que fazer teologia sozinho, cara, certamente tem uma série de pontos cegos que eu não vou conseguir suprir sozinho. Por isso que existem mestres na igreja, uma comunidade, para que minhas ideias estúpidas possam ser colocadas para fora. Eu falei, cara, isso aí não faz o menor sentido, brother. Tá maluco? Isso não funciona assim. E você poder colocar as coisas na mesa, então crescer como comunidade nesse processo de aperfeiçoamento teológico. Em segundo lugar, é fazer teologia com propósito. Pô, eu sou um teólogo de gabinete, digamos assim. Eu sou o cara que está lá no escritório, trancado, discutindo assuntos teológicos que não interessam a ninguém. A ninguém. Então, às vezes, eu escrevo coisas, eu escrevo textos, eu faço trabalhos exegéticos para ninguém. Porque, meu irmão, este é um problema que eu estou tentando resolver. O problema que eu estou tentando resolver não é o problema de ninguém. Esse problema só existe como hipótese na minha cabeça. Mas eu tô maluco, eu quero muito resolver esse problema teórico que apareceu na minha cabeça. Que não é o problema de ninguém, que é entre nós. Na minha vida de igreja, eu não sei para que eu vou usar isso aqui. Só que é o nosso trabalho em parte também. Né? Eu lembro que eu estava no ensino médio e os professores mostravam uns negócios lá, sei lá, da Google, dessas empresas de tecnologia, fazendo uns robôs, tentando chegar na Lua. E alguém perguntou, mas pra que serve isso aí? Não serve pra nada, não foi o que isso aí? E a resposta do meu professor, nunca esqueci, é que tentando fazer essas coisas, eles desenvolvem tecnologias que vão ser úteis para outras coisas. Então, às vezes, tentando responder a pergunta de ninguém, eu aperfeiçoo certos processos de pensar e fazer teologia que são úteis para as coisas que são realmente úteis da vida. O método me leva a algo também. Me leva a algo, eu testo, eu estresso o método ao extremo, né, em coisas que às vezes são inúteis e vão para lá. Isso sou eu como teólogo de gabinete. Não posso resumir minha teologia a isso, mas minha teologia vai incluir isso. O cara que é um membro de igreja, ele não precisa disso. O cara que é membro de igreja, ele tem uma vida mais limitada em termos de tempo, ele tem os problemas da vida real dele para resolver. Então, para que eu preciso de teologia? Para ficar discutindo no Twitter? Na rede social anteriormente conhecida como Twitter? Não. Eu preciso de teologia para me aproximar de Deus, para viver uma vida mais devota, para servir a minha comunidade, para aproximar as pessoas do Senhor, para amar minha esposa, para amar meus filhos, para amar meu marido, para ser um bom profissional, para ser um bom cidadão. A minha teologia tem um propósito, tem uma função, tem uma razão. Quais são as razões que te aproximam da palavra? Porque se cria, às vezes, uma distinção, né? Ou você é um bom teólogo, ou você ama Deus. Agora, como que você pode amar alguém a quem você não conhece? E o labor pelo conhecimento de Deus é a tarefa teológica, né? Exatamente. E não dá, então, para dissociar uma coisa da outra. O conhecimento de Deus do amor por Deus. Se você não conhecer, não vai haver um aspecto sobre Deus que você pode amar, né? Essa divisão entre conhecimento e amor é muito grega. É muito moderna. É quase romântica, se você pensar mais apropriadamente. Quando a gente olha para o mundo judaico, a diferenciação entre conhecimento e amor não existe. Não existe. A ideia do homem interior na cultura judaica era muito integral. A ideia de guardar a palavra no coração, por exemplo,
era a ideia de você memorizar internamente, você lembrar dessa palavra e você ter todo o relacionamento integral, holístico do teu ser interior com essa palavra, que envolve emoções, afetos, a cognição, valores, vontades. O ser humano, integralmente, é tocado pela palavra. Então, você não tem como amar o que não conhece. Não tem como amar o que não conhece. Quando sabe, o jovenzinho de 16 anos tá sentado aqui, aí entra uma visitante com cabelos esvoaçantes, ele vê ela entrando e ele diz, nossa, estou apaixonado por essa menina. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Isso é amor? A gente Não tem sabe, nada pra amar, né? Como é que você ama o que você não sabe o que é? Entendeu? Agora, ele conhece. Eu tô com minha esposa desde meus 14 anos. Né? Eu conheço eles desde os 14. Eu namoro com a Isa desde os 15. Eu tô com 31. Então, se eu namoro com ela desde os 15, eu tenho 16 anos ao lado da Isa. 16 anos ao lado da Isa. E tenho 15 anos sem a Isa na minha vida. Então, assim, eu tenho mais tempo de vida ao lado da Isa do que sem a Isa. Eu conheço minha mulher me conhece. A gente se conhece, conhece o que tem de bom, o que tem de ruim, o melhor e o pior de cada um. E a gente se ama. Porque é um amor que é baseado no conhecimento. Amar a Deus tem que ser baseado no conhecimento. Por que muitos casamentos esfriam? Esfriam quando você para de querer olhar para o outro. A ideia da esposa olhando para o amado, sabe? A ideia de contemplar, a ideia de você olhar o marido que acorda mais cedo e fica olhando a esposa dormir, não é? Nesse senso de contemplação, de receber uma emanação do outro, que dizer, meu Deus, eu preciso disso, eu tenho que conhecer isso, como um alimento, sabe? Um alimento que gera uma papila gustativa já, né? E você quer colocar aquilo na boca e olhar pro outro, meu Deus, eu preciso tê-lo, eu preciso tê-la. Não no sentido sexual, no caso, mas eu preciso apreender. Eu quero conhecer os gostos, os sonhos, os medos. Eu quero saber quem é essa pessoa. E amar o que você conhece, que você sabe. Isso é amor. Então, quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de conhecer a Deus, na mente de algumas pessoas, eles imaginam uma grande mesa preta com um sapo dissecado. Veja aqui a artéria femoral que passa por cima aqui do ligamento. Para algumas pessoas é isso. É como uma grande aula de geometria analítica, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, e assim eu conheci a Deus. Né? Mas conhecer a Deus é muito menos matemática, é muito menos geometria ou geografia, é muito mais romance, sabe? Conhecer a Deus é menos geografia, é mais viagem. É menos biologia, é mais intimidade, sabe? Conhecer a Deus vem a partir de um relacionamento com Deus. E essa é a beleza da Escritura. A beleza da Escritura é porque a gente às vezes chega na Bíblia como quem vai num vade-mecum, como quem vai numa Constituição. Ao invés de ir na Bíblia como quem vai numa carta de amor, como quem vai num romance, como quem vai numa bela obra de literatura. Se a gente fosse para a Escritura como a voz do meu amado, a gente vai para a Escritura diferente. A gente tem um relacionamento diferente com a Escritura que passa por um aspecto técnico, passa por um aspecto dos teólogos de gabinete, passa por todo aquele aspecto de lidar com as polêmicas e as tecnicidades. Mas por que eu preciso das tecnicidades? Porque eu me importo com a voz do meu amado. Se eu estou numa guerra, eu recebo uma carta do meu marido, da minha esposa, de quem quer que seja, e que é uma carta muito importante, a carta chega e eu não entendi essa frase aqui. Cara, eu vou lutar para entender essa frase. Eu preciso entender o que é que ele quis dizer. O que é que ele quis dizer com isso? Por quê? Porque eu estou curioso tecnicamente? Não. Porque todo debate técnico sobre o que é que ele quis dizer vem da minha vontade de ouvir o que o meu amado tem para me contar, sabe? Então, todo debate teológico, todo esforço exegético tem que nascer de um coração que está ansioso por contemplar aquele que ama. Então, a verdadeira teologia, e aí seria meu terceiro ponto, é a teologia que existe baseado numa paixão profunda por aquele que fala conosco por meio da Escritura. Fazer teologia não é ler uma gramática. Fazer teologia é finalmente conhecer a maravilha da linguagem, de ouvir a voz de quem você ama. Dá para dizer então que o mau teólogo é aquele que busca a informação sobre Deus sem o relacionamento com Ele, nessa frieza de interação emocional, afetiva. A pior teologia é a teologia que é um fim em si mesma. A pior teologia é a teologia que acredita que vale por si só. Tem o conhecimento, tem a informação, entendi o significado, é isso. Mas não é isso. Né? O processo teológico não é o fim, é o meio. Não é o destino, é a estrada. Por que eu quero aprender mais grego? Por que eu quero aperfeiçoar meu hebraico? Por que eu estou discutindo exegese e lendo um monte de teólogo para poder chegar na tradução melhor de uma palavra se a vírgula é aqui ou é ali? É porque esse é meu objetivo? Esse é o meu destino? Cara, pode virar. E quando vira, é a alma secando. Mas é porque este é o meio para ouvir melhor aquele que eu amo.
A única teologia que vale a pena é essa. Vamos tentar direcionar, então, pegar isso e levar para os caras aqui, para os jovens. Eita. Você é jovem, você falou agora há 31 anos e você era muito jovem há pouco tempo. Eu sou jovem, mas a carcaça tá meio... Dá uma judiada, assim. Eu rodei de pneu murcho. Deu uma estragada no mas aro. o ministério contribui também, né? Dá uma estragada, o ministério dá uma estragada. Eu dei uma melhorada, viu? eu perdi um peso. Academia, tô levantando peso pesado. Isso aí. Ajuda, né? Assistindo Mr. Olímpia. Né? Se banco, se prepare, eu chego lá. Mas... Ó, quando você começou, né, a inclinação pelo pensamento teológico, o que você já era capaz de identificar como carência teológica do jovem? Olhar para a juventude e falar assim, cara, eu acho que o jovem não, deficiente não pode falar, né? O jovem falta algo acerca de um aspecto teológico. E essa falta aqui está gerando um problema. Olhar para o jovem e você identifica assim, cara, esse padrão comportamental do jovem denuncia uma percepção equivocada sobre Deus em tal ponto. Você consegue olhar para isso assim? O que sobre o jovem mostra uma percepção parcial a respeito de Deus? Eu não consigo dizer o que é que eu pensava quando eu era mais jovem, né? Eu lembro, eu fui num evento, aí o Jonas Madureira, que deve ter uns 10 anos a mais do que eu, pelo menos, se não for 15, se não for 20, eu não sei. Ele é bem conservado, não sei qual é a idade do Jonas. Ele foi apresentado como o jovem pregador Jonas Madureira. Aí eu disse, na próxima vez que forem me apresentar, vou pedir para me apresentarem como o girino pregador, o feto pregador Iago Martins, né? E a verdade é que assim, eu comecei muito jovem e eu era jovem. Então assim, é muito difícil você olhar para si mesmo de fora, né? Eu não consigo... Como é que eu avaliava a juventude sendo um jovem? Difícil. E cá entre nós importa pouco. Certamente era uma avaliação menos acurada do que a avaliação de hoje. Mas eu acho que isso ajuda já no caminho da resposta. Eu acho que... Vou dar uma segunda não resposta em cima da primeira. Eu acho muito difícil falar o jovem, né? Porque o jovem não existe, né? É uma abstração teórica. Mas na verdade é que os jovens são muito diferentes de cultura, de lugar, de classe social, de qual subfaixa etária dentro da juventude, de tipo de igreja. Tudo é muito diferente, as culturas são muito diferentes. O jovem da Manaim, o jovem aqui da Memorial são completamente diferentes. E eu não conheço nenhum jovem daqui, então certeza são completamente diferentes, né? Porque não existe o jovem. Mas eu acho que a tendência muito comum da juventude, e pelo menos é o que eu tenho percebido em volta, é esta tendência que talvez seja mais moderna do que jovem, né? Mais uma tendência dos nossos tempos do que uma tendência típica da juventude, de basear a vida baseado nas sensações. Basear a vida nas sensações, né? De, rapaz, isso aqui me parece certo. Isso aqui não ofende a minha fé. Isso aqui eu acho que não tem problema. E eu vejo muito uma forma de tentar viver a vida que inunda os jovens que eu pastoreio, que eu cuido, que falam comigo por aí, de estar muito menos preocupado com aquilo que a palavra de Deus tem para dizer e de submeter a própria vida à palavra de Deus, do que estar preocupado com ir simplesmente agindo irrefletidamente baseado no que está sentindo na hora. E isso que parece certo eu faço, isso que não parece certo eu não faço e acabou. Claro que os nossos instintos têm lá a sua função. Eu não sou do tipo que vai dizer de que não, ó, você está se sentindo mal com isso, ignore. Não, vai lá. Vai lá, mesmo se sentindo mal. Não, calma lá. Às vezes você não sabe por que está se sentindo mal. Mas se você está se sentindo mal, é um espaço para você refletir para entender por quê, né? Mas eu acho que isso é uma tendência da nossa juventude que eu acho que é muito perigosa, porque representa justamente um afastamento de tentar ouvir Deus como aquele que vai dizer como é que a gente vive. Então pensa, por exemplo, em questões de costumes, que é o mais básico, né? Pensa em vestuário. Não, mas eu não sinto que estou errando fazendo isso. Pensa em consumo de entretenimento e de mídia. Não, mas eu acho que não tem mal nenhum. Eu acho que Deus não... Eu acho que tem... Sabe? E esse velho eu acho, eu sinto, eu penso, muitas vezes dá lugar ao que deveria, né? Tá tomando lugar do que deveria ser. Rapaz, o meu Deus espera isso aqui de mim. Meu Deus espera isso aqui. Custa um preço fazer o que Deus espera de mim. Mas se é o que Ele me diz na sua palavra, é o modo como Ele regula a minha vida, é o modo como eu vou glorificá-lo na minha existência,
Eu amo esse Deus, eu quero o bem dele, eu quero fazer aquilo que lhe agrada, eu quero fazer aquilo que... Eu quero mortificar minhas obras mortas do passado para que eu possa viver uma vida que represente a vida de Cristo. Então pouco importa o que parece bom para mim, o que eu sinto ou o que é que seja. Essa absolutização, né, de um aspecto da vida, né? Porque não dá para negar, né, a faceta emocional, afetiva, e a Escritura não faz isso mesmo. Mas a nossa sociedade absolutiza essa área e essa área engole qualquer outro aspecto, né? E assim, isso... Como a teologia me ajuda o jovem, ajuda cada crente a levar cativo os seus sentimentos, suas sensações, quando eles são avessos àquilo que Deus estabeleceu. Porque assim, se Deus me manda sentir algo e diz que quando eu sinto outro algo é pecado, então quer dizer que há em mim algum controle sobre as coisas que eu sinto. Porque se os sentimentos fossem algo que só me arrebatassem, né, uma coisa que rouba a minha capacidade de refletir, de agir, poxa, então não poderia ser pecado uma coisa que eu faço, porque eu tô aqui vítima disso. Então como que esse conhecimento de Deus me orienta quando os meus sentimentos são contrários àquilo que Deus disse? O nosso controle sobre os sentimentos não é tão absoluto como o controle sobre os comportamentos. Mas aí já mora a grande questão. O homem tem impulsos, mas os impulsos não têm os homens. Né? Eu tenho instintos, mas os instintos não me têm. Então eu tenho vontades. E essas vontades muitas vezes são incontroláveis. Eu não controlo as vontades que tenho imediatamente, mas eu controlo o que eu faço com as vontades que eu tenho. Então, quando Jesus... Quando nosso Deus no Antigo Testamento, pode chamar de Jesus, como quiser, mas só para deixar mais claro, quando Jeová aparece no Antigo Testamento e fala com Caim, ele diz: o teu pecado está contra ti e cabe a ti dominá-lo. Então nós temos tentações e pecados que estão contra nós o tempo inteiro. A gente tem o poder de dominá-lo, tem o poder de voltar atrás, tem o poder de não ceder. Às vezes a gente cria até mesmo uma dissociação entre nós e nós mesmos para tentar se defender. Então a Catarina, minha filha de 4 anos, eu não lembro se ela bateu em mim sem querer, ela tipo, me chutou. Eu tava pegando coisa com ela, ela ficou chateadinha e tipo, fez assim com as pernas e bateu em mim. Eu disse: Catarina, você chutou o papai? Ela: não fui eu não. Eu disse: quem foi? Ela disse: foi minha perna. Né? Não fui eu, foi minha perna. E a gente cria esse tipo de dissociação profundamente infantil, porque para uma criança de 4 anos, essa dissociação faz sentido na cabeça dela, de dizer: puxa, agi errado, mexi as pernas do jeito que encostei no meu pai, mas eu vou tentar me esquivar dizendo que não fui eu, foi a perna. Né? Como se houvesse uma distinção entre a ação da perna e a ação identitária da minha própria filha como controladora da própria perna. Né? Mas a gente diz: não, gente, sabe por quê? É porque é minha personalidade. Meu temperamento. É o meu temperamento. Gente, desculpa, gente, é porque meu temperamento é colérico. É até meu signo, às vezes. É quase assim. um signo, é claro. A gente culpa as estrelas pelo nosso próprio comportamento. Então, acaba que a gente cria uma dissociação. Não, é porque meu pai me criou assim. Não, é porque eu tenho uma personalidade e tal. Meu filho, mas você não tem uma personalidade, você é a sua personalidade. É parte da sua identidade. E a sua personalidade provém também do que você tem, você controla. Se a gente olha até no sistema límbico, se a gente coloca a pessoa dentro da ressonância magnética e a gente coloca ela para tomada de decisões, a gente já sabe que o impulso cerebral para a tomada de uma decisão acontece antes da consciência da tomada de decisão. Então, por exemplo, todos nós temos uma resposta instintiva que é física e biológica. Antes da gente tomar a consciência de que vai tomar aquela decisão. Então, o modo como nós reagimos às coisas, muitas vezes não é controlado. Minha primeira reação a tudo é instintiva. Mas muito rapidamente eu tenho consciência da minha reação instintiva. E aí eu controlo minha reação instintiva. Então, acontece alguma coisa, minha primeira reação é querer agir de acordo com um comportamento que já está impregnado em mim, com um tipo de coisa que eu aprendi da minha criação. Aquilo vem, logo que vem, com a minha primeira atitude, tomar consciência do que vem e controlar aquilo que vem. Eu não sou um animal. Quem vive pelos instintos são os animais. Eu só consigo ser um ser humano com valor e autotranscendência porque eu consigo avaliar os meus instintos e controlar os meus instintos. Então, é porque eu sou... rapaz, é porque eu tenho... é porque meu sangue italiano. Cara, o seu sangue... Você não tem controle sobre o seu sangue italiano. Né? Ele tá lá, você não tem como tirar e trocar. Mas você sabe o que fazer com aquilo que o teu sangue italiano quer fazer com você. Você controla, porque isso é você. Talvez isso denuncie uma área de maior atenção, que talvez claro. o não italiano claro. não vai precisar tanto. Você vai ter impulsos diferentes dos meus,
Mas ambos podemos ter o mesmo comportamento se nós tivermos a mesma consciência de que esses impulsos representam uma queda do ser humano, representam comportamentos, vão tentar me levar a comportamentos que ofendem ao meu Senhor, e eu vou tentar controlar isso Agora, como cristão. isso não mostra, assim, isso não denuncia, na verdade, uma conduta de vida muito despretensiosa. Parece que as É uma boa pessoas, palavra. parece que as pessoas levam a vida Deixa a assim. vida me levar. Mas assim, Vida leva. mas quando você pensa isso. num incrédulo, né? Sim. Você fala, tá seguindo os seus instintos. Mas a igreja, Mas nem não dá incrédulo, pra viu? generalizar, né? Nem incrédulo. O incrédulo, para ele conseguir alguma coisa além de ser um nada num sofá, Ele precisa ele tem romper que- com o instinto, né? para ele ir para uma academia, para ele conseguir trabalhar, para ele passar num concurso, para ele passar no Enem, sabe? Para ele fazer qualquer coisa valiosa no mundo, ele tem que romper com algum instinto. Mas então, aí, boa. Você vê gente, no contexto da igreja, às vezes, que você fala assim, mano, o cara é maromba. Mano, focado, disciplina, o bicho leva lá o ovo, a batata doce, o frango cozido, É nóis, hein, Schmidt? marmita, Galera da 10 Maromba aí, da ó. manhã. É nóis. O cara tá lá, mano, Eu tô Abre- nessa, viu? abre um marmitão. Não tenho shape nenhum. Mas Daqui a tô pouco aí. a gente mostra a marmita do Iago, tá ali no canto ali, ó, com o ovo cozido. Não trouxe pra essa viagem, marmita, infelizmente. Mas aí você fala assim, mano, esse cara sabe o que é disciplina, Sim. o valor da disciplina e o resultado da disciplina. E aí o cara é um leão pra ser maromba. Mas ele é um gatinho quando ele fala da vida com Deus. Ah, eu não Mas é consigo porque é fazer muito devocional. fácil. Eu Mas não tenho tempo. eu não- É muito mais fácil passar no Enem do que largar a pornografia. Sabe? É muito mais fácil ficar no shape, né? Muito mais fácil meter o shape do que tratar bem a mãe idosa, sabe? É muito mais fácil passar 72 horas na frente do quartel do que ter sempre 2 horinhas brincando com os filhos à noite, fazer o devocional depois e ensinar o dever de matemática, sabe? O que é externo é muito mais fácil. Aquilo que envolve a resolução de conflitos lá de fora sempre vai ser muito mais fácil. E às vezes é a fuga da resolução do conflito de dentro. Às vezes o cara que dedica toda a atenção e disciplina dele para meter o shape, ele tá tentando simplesmente compensar na carcaça aquilo que tá faltando na alma. Porque na alma é muito mais difícil. Cobra muito mais disciplina, né? Por outro lado, é um fardo muito mais suave. E esse é um dos grandes paradoxos de Cristo, né? Porque para ser maromba, eu não tenho que morrer para ser maromba. Então eu sacrifico algumas coisas. Para passar no Enem, você não tem que morrer para passar no Enem, mas você sacrifica algumas coisas. Para encontrar Jesus, ele me cobra tudo. É morrer para mim, é dizer não para mim, é me entregar completamente, é abrir mão da minha vida. Por outro lado, o fardo de viver escravo do corpo é pesado. O fardo de viver escravo do sucesso acadêmico é terrível. As taxas de suicídio no mundo acadêmico altíssimas. O fardo de ser escravo do dinheiro, o fardo de viver pelas coisas, cara, é pesadíssimo. O fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus não pesa. A gente morre, larga a mão de tudo e meio que faz muito sentido, né? A gente chega diante de Jesus com as mãos vazias, não seguro mais nada, não tenho mais nada, nada em minhas mãos eu trago, como dizia o antigo hino puritano, apenas a tua cruz eu me agarro. Então quando a gente não tem mais nada nas mãos, não tem mais peso para carregar. Porque Jesus carregou o peso necessário. Então existe uma disciplina, mas é a disciplina mais fácil, se você parar para prestar atenção no mundo, porque é a disciplina de quem está simplesmente se aproximando do seu Senhor todo dia. Pensa num casamento. O que é um casamento feliz, se não um casamento santo? Um casamento feliz é um casamento em que os dois vivem em santidade, não é? Porque o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é tudo que torna um casamento feliz. É amor, é misericórdia, é paz, é benignidade. O que é um casamento terrível, se não um casamento carnal? O que é a obra da carne, se não bebedeiras, orgias, iras, não é? Então, em muitas áreas da vida, ser santo é sofrimento. No casamento, ser santo é alegria. Quanto mais santo você é no seu casamento, mais feliz você é no casamento. Imagina, 2 pessoas vivendo em amor, em graça, em misericórdia, em perdão, construindo um lar saudável. Quanto mais santo você é no casamento, mais feliz você é no casamento. Isso torna a santidade muito mais agradável. Isso torna a santidade uma coisa muito fácil. Puxa, eu estou construindo um lar sólido e saudável. Estou construindo um relacionamento feliz. E a gente ainda destrói os nossos casamentos. Né? Mas, ô Iago, isso deixa muito claro, assim, acho que essa série de exemplos que você citou, como teologia não é algo do campo das ideias. E como talvez uma das grandes falhas, das nossas grandes falhas, seja não criar essas pontes. Sim. De evidenciar que as horas de gabinete
geram essas conclusões. Porque às vezes a gente ouve assim, você só é pastor ou você também trabalha? Né? Eu vi a semana essa. Aqui se eu ganhasse R$1 cada vez. Mas você vai vendo que o pensamento teológico, aquilo que eu creio... O pessoal aprendeu a fazer essa pergunta direito. Agora você pergunta assim, ó, mas o senhor é pastor de tempo integral ou o senhor também tem outro trabalho? Já amenizou, né? Resolveu. Amenizou, Mas você vê, esse conhecimento de Deus, o tempo dedicado no relacionamento com ele, se traduz de forma muito prática. Isso afeta a forma como eu vivo meu namoro, como eu construo minha família, como eu me relaciono com pais, com meus irmãos, né? Com a formação da minha própria família, da minha profissão, da minha vida na igreja. Agora, assim, você poderia assim dizer um pouco mais especificamente, porque o jovem está nesse momento, né? Ele está numa crise, ele é chamado agora de tem uma adolescência tardia, que pode chegar até os 30 anos, então nesse lado a gente acabou de virar jovem, acabamos de sair da adolescência, 30 e pouco ali, então tamo nessa. Mas assim, você vê que... Você vai me deprimir. Que o jovem vive ao redor, ora de uma pressão para que ele seja um Forbes Under 30, ora... Primeiro milhão entre os 30, né? Ora é assim, não, pega leve, porque é uma adolescência tardia. Então assim, cara, define aí, né? É para me pressionar ou é para relaxar o negócio comigo? E aí, diante dessas pressões, a gente precisa da voz de Deus para dizer quem eu sou, o que eu devo fazer, se é para pressionar ou se é para relaxar. Assim, olhando para esse jovem hoje que vive a crise de tentar ser aquilo que se espera, o investidor de construir o patrimônio absurdo, de não pagar aluguel, investir no fundo imobiliário, você vai tendo ali um monte de definições. E esse cara precisa parar e dizer assim, não, mas é Deus quem me forma, é a voz de Deus. Ele precisa de teologia para isso. Você vai ter que chamar outro pastor para dar essa resposta. Pô, minha esperança era você, cara. Não. Porque esse problema não é meu. O meu problema é o cara que tem que sustentar a avó, o avô e a mãe aos 22, tendo acabado de sair do supletivo. Eu não tô... Você falou Forbes Under 30, a maioria dos caras da minha igreja não sabe nem o que é 30, vale Forbes. Entendeu? Eu sou pastor de uma igreja de periferia, no Ceará. Os meus jovens estão sofrendo para arrumar o primeiro emprego, sabe? Para terminar a faculdade, para pagar o FIES depois e dar um jeito de sobreviver, sabe? Por isso que eu falei, a juventude é uma coisa muito diferente, muito ampla. Porque você foi falando, eu disse, caraca, eu tô realmente no podcast em São Paulo, em que o pastor tem que estar preocupado como lidar com essa questão do jovem que ou tem que ser grande coisa e ganhar o primeiro milhão isso 30, ou de ficar de boa e, cara, adolescência tardia não existe quando você é pobre. Não existe conversa de adolescência tardia. Tem os white people problem. Quando você começou a catar latim aos 9, quando você começou a dar aula de inglês aos 13, quando você casou aos 19, ganhando, sei lá, uma miséria. Cara, a realidade pastoral é outra. Não tô falando da minha vida não, tá? Do pessoal da minha igreja. Porque é outra, cara, é outro rolê. Não existe adolescência tardia quando você não nasce em berço de ouro, tá ligado? Então, assim, parte das minhas carências como teólogo, vem de que eu não sei dar resposta pra nenhum desses white people problem, cara. Eu não sei lidar com adolescência tardia, não tem nenhum na minha igreja. Eu não sei lidar com quem tá... não, pega leve. Eu não sei lidar... O cara mandou uma pergunta, Iago, você acha que seria saudável que entre o meu fim do ensino médio e o começo da faculdade eu passe um ano viajando assim e tal? Você acha que eu deveria entrar logo? Eu disse, maluco... Nem tive essa opção, né? A minha galera está trabalhando antes de entrar na faculdade. Eles estão trabalhando no ensino médio. Entendeu? Eles estão trabalhando no ensino médio. Entram na faculdade, é um rolê que, entendeu? Lá na igreja, um jovem casou, ele ganhava R$600 por mês quando ele casou. Certo? Isso faz 4 anos. Por aí. Casou há 4, 5 anos, ganhava R$600. E a gente estava conversando, ele falando sobre Deus ter sido gracioso, sustentado e tal. Aí o irmão lá da igreja, ele falou, quando eu casei, meu pai chegou pra mim e disse assim, ó, tome aqui 20 conto pra não casar liso. Tome aqui 20 conto pra não casar liso. Era desempregado, não tinha nenhum real, casou com os 20 conto que o pai deu no casamento, né? O meu mundo é esse aí. Uhum. Então, assim, vai ter que chamar outra pessoa pra responder sobre Mas, a pressão da adolescência tardia. Eu não conheço nenhum.
Mesmo Deus, mesma escritura. É. O que é a resposta desse mesmo Deus e dessa mesma escritura para essa realidade tão distinta chamada de juventude? Então, É. do lugar de onde você observa ou pro povo para quem você fala. Sim, tá. Dá pra gente pensar um pouco sobre sobre juventude de forma geral. O que é que Deus espera do jovem, né? Quando eu vou ler na Escritura, a Escritura fala pouco sobre juventude. O que a Bíblia fala basicamente duas coisas sobre juventude, né? Fala que juventude significa tolice. No livro de Provérbios, ser jovem é um xingamento. No livro de Provérbios, ser jovem é um xingamento. Ser jovem é Ou ser seu jovem. simples. É tipo isso, né? Quem melhor resumiu o livro de Provérbios foi Renanzinho, do Choque de Cultura. Né? Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. É o melhor resumo do livro de Provérbios. Quem fizer um Bíblia de Estudo do Choque de Cultura, faça Provérbios. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Provérbios é isso. Você é jovem, você é tolo. Você não tem experiência, você não sabe, você acha que sabe, cala a boca e escuta teus pais. É o melhor resumo de Provérbios, certo? Não vá pro pecado, não vá sair transando por aí, para de encher a cara de cachaça, para de comer feito um idiota, vai ser justo, vai ser nobre, vai trabalhar diligentemente, vá obedecer seus pais. O grande resumão aqui do livro de Provérbios é uma heresia, o que eu estou dizendo, obviamente, em termos de, né, como teologicamente falando, mas é basicamente isso. Trata a juventude como um estado de imaturidade, de tolice que você tem que suplantar por meio dos conselhos, da sabedoria que provém dos outros. Paulo vai falar um pouco da juventude como aquele momento cheio de paixões exageradas, que tem que ser controladas, de um tempo dado à controvérsia. Né? Paulo vai dizer para Timóteo vencer as paixões da juventude. Né? Eu poderia pegar uma parte mais positiva em 1 João, que aí seria ele falando da juventude como um tempo de força. Né? Então pensa, o que é ser jovem? Está atrelado a um tipo de força, mas há uma ausência de controle. É uma força pouco calibrada por experiência e tempo. É um tempo de controvérsia, né? Mas é um tempo, às vezes, de tolice, de burrice. Né? O que é que o Senhor Deus espera da juventude? Ele fala pouco sobre juventude. É um conceito até muito moderno, como adolescência. Né? A criança no mundo antigo era um pequeno adulto. Usava roupa de adulto, fazia coisa de adulto. Né? A partir do momento que ele conseguisse subir no cavalo, ele estaria arando a terra, como a minha mãe. Minha mãe, no interior, na zona rural de Quixadá, no segundo que ela conseguia subir no jumento, ela estava arando a terra para o meu avô plantar. Né? Isso era a realidade do mundo antigo, a realidade do mundo agrário era essa. Então não existia adolescência tardia porque não existia adolescência. Né? Você começava tudo muito cedo. Os homens casavam com 16 anos. E eles já tinham que ter a sua casa, sua fonte de renda com 16 anos. As meninas casariam entre 12 e 14. Né? Era um mundo diferente, não é o nosso mundo. Né? Era uma realidade muito diferente. Você começava tudo muito cedo. Quando a mulher menstruava, ela já estava pronta para ter filho. Acabou. Quando os seios começavam a crescer, os irmãos começavam a lamentar porque ela ia casar. Era assim que funcionava no mundo antigo. Então tudo começava muito cedo. A ideia de aos 30 anos você tá saindo da adolescência é uma anomalia. Piada, né? É uma anomalia bíblica. Assim, é uma piada, é uma loucura. Né? Agora, a Bíblia está muito mais preocupada em termos de categoria com casado e solteiro do que com jovem e velho. Velho é um termo que a escritura dá mais atenção. A ideia das cãs, respeitar as cãs, né? Os cabelos brancos, do presbítero, que é o homem mais velho, da sabedoria da idade. Tem uma coisa legal aí a se construir também sobre a ontologia da velhice nesse sentido. Mas a escritura cria muito essa relação entre o cara que é solteiro e o cara que é casado, porque era a divisão mais clara entre ser alguém que era doméstico, que ficava na vida doméstica em volta dos pais, e do cara que ia fundar sua própria família no mundo antigo. E a escritura cria uma divisão clara entre o que se espera do casado e o que se espera do solteiro. E eu fiz esse arrudeio todo, como diz o cearense, para falar de 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 fala que aquele que não está casado, ele deve estar preocupado com as coisas do Senhor. Então, aquele que não está casado tem que estar dedicando a sua vida a quê? De forma especial ao reino. Porque quando ele casa, ele agora vai dedicar mais o tempo dele, principalmente para poder sustentar a sua casa, cuidar da sua família. Quem não está casado, quem é jovem, solteiro, ele está num tempo que Deus lhe deu especial para que ele se dedique ao reino do Senhor, se dedique ao serviço de Deus, se dedique às coisas da palavra. Não é um tempo dedicado simplesmente para a satisfação dos próprios prazeres e interesses ou para curtir o máximo que der, mas é um tempo para como é que eu posso gastar a minha vida, a força da minha juventude, debaixo da sabedoria dos mais velhos, dando controle para o meu vigor, para glorificar o nome de Deus.
Essa é a principal pergunta que eu tento fazer os jovens da minha igreja pensar. Eu acho que essa é a pergunta que, seja o rico, seja o pobre, seja o cara do Nordeste, o cara do Sudeste, é a pergunta que todos têm que fazer. Como é que eu posso organizar a minha vida para que eu aproveite esse tempo de juventude para melhor glorificar o nome de Deus? Para dedicar mais do meu tempo, mais do meu esforço, mais da minha mente para aquilo que realmente importa? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão antes dos 30 que tem para a gente responder. Iago, quando alguém não desenvolve essa mentalidade teológica, quando não é as escrituras que a mente está cativa, é alguma outra coisa. O que você está vendo? O que você vê? A que as mentes estão cativas quando não as escrituras? O que está moldando a mentalidade? Talvez mesmo considerando essa distância cultural, Sim. mas ainda assim, quando não é a escritura, qual é o ídolo colocado no lugar de Deus? Não, mas eu tenho uma resposta um pouco mais genérica. Uma resposta menos antipática, né? De falar sobre as diferenças regionais e sociais. Eu acho que me preocupa muito hoje, essa é uma das minhas principais preocupações hoje sobre o jovem, é quanto uma cultura mainstream passa na formação da mentalidade do jovem por meio de influências. Então, hoje eu percebo como o TikTok, como o Instagram, como o YouTube tem sido o formador de cosmovisão de muita gente. Então, tem uma realidade nos Estados Unidos, por exemplo, de influenciadores trans de política que tem sido um frisson entre adolescentes, né? E isso tem chegado também no Brasil. Você tem muito do modo de pensar identidade e sexualidade. Hoje falando muito sobre cultura trans, que alcança adolescentes e jovens, muito jovens, que tá na mídia, tá nos seriados que eles assistem, tá nos influencers que eles acompanham. Começa às vezes com, esse influencer é muito legal. Ele fala esses negócios meio errados de trans, sobre homossexualidade, de pronome neutro, mas assim... Ele é tão legal. É legal as coisas que ele fala, eu gosto dele, tal, essas coisas aqui eu meio que boto em suspenso, pra passar a aceitar muitas dessas coisas que são de uma cultura absolutamente anticristã, que vão contra tudo aquilo que a gente acredita sobre a palavra de Deus, mas que muitas vezes ajuda a formar o imaginário do jovem nesse período em que ele é tolo, deveria estar encontrando assemelhação com aquilo que é justo, e ele acaba aceitando elementos culturais que muitas vezes vão ajudar a torcer parte da sua percepção de mundo para que seja diferente daquilo que diz a Escritura. Eu tenho medo das mídias. Por isso a presença digital parte, tão forte? Em parte, sim. Em parte, eu sei... as pessoas vão gastar tempo no YouTube. É bom que a gente dê para elas o que assistir. Precisamos fazer mais podcast. Mais podcast. Presença digital mais sermão. É importante. Né? Mais youtubers. Cara, isso é uma pressão, assim, né? Da juventude, da igreja, dizendo assim, por que você não fala sobre isso? Porque assim, tem isso, né? Se por um lado existe um grupo que às vezes abre mão da voz pastoral para ter uma voz do influenciador digital, teológico, mas existe a comunidade que está dizendo assim, mas o que o meu pastor pensa sobre isso, né? É legal quando o pastor também é um influenciador digital, né? Já ajuda. Fica mais mas sabia claro que ali. muda? Sabia que quebra? Quebra muito. Algumas pessoas chegam na Manaim por meio do youtuber e quando chegam na Manaim esquecem o youtuber. Então tem irmãos que dizem, pastor, é normal, eu era teu fã, vim pra cá e eu não te escuto mais no YouTube. E eu digo que é a coisa mais normal do mundo. Porque assim, sei lá, eu prefiro aqui. Sabe? Eu prefiro ouvir os sermões, eu prefiro estar aqui na vida real. E às vezes eu vou pro YouTube agora eu acho sem graça o YouTube. Né? Eu disse, tudo bem, né? Te perdoo. Mas dá um like lá. Mas é uma experiência muito legal, assim, de cara, a vida real é outra parada. E quando você produz teologia a partir da vida real da igreja, cara, aí não tem pra onde ir. Né? Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do 2 dedos de teologia, sabe? Muita gente produz conteúdo pra internet e tal. O que faz a gente ter alguma coisa diferente, que é alguma coisa que você também vai encontrar em outros colegas que fazem um trabalho tão bom, às vezes até melhor do que o meu, é fazer um trabalho que provém de contato com a academia e com vida de igreja. Eu queria ter uma presença digital. Cara, hoje em dia é fundamental que você tenha duas coisas para quem vai fazer o que quer que seja na internet como cristão. Você tem que ter contato com a academia. Você não tem que ser um acadêmico necessariamente. Alguns são e fazem muito bem o trabalho que fazem. Você pensa em Paulo On, você pensa em Vitor Fontana. São acadêmicos com formações lá fora. São pessoas que poderiam estar dando aula de nível de mestrado, PhD, sei lá, em qualquer lugar,
gente da teologia que está produzindo conteúdo para o YouTube, que também são pastores de igreja local. E que estão na igreja local, lidando com igreja local, fazendo gabinete, fazendo visita, lidando com os problemas sem resposta. Porque, sei lá, metade da vida do pastor é lidar com os problemas sem resposta. É dizer, maluco, minha teologia não chega aí. Eu não sei, eu só consigo te abraçar e chorar contigo. Entendeu? E dizer, Deus nos ajude. E no final a pessoa agradece como se você tivesse dado toda a resposta lógica do mundo. Não é? E isso, cara, modo caráter, modo jeito de fazer teologia, o jeito de pensar as coisas, de responder as coisas, sabe? A gente tem que ter vergonha da gente de antes, né? Sempre assim, eu penso nas respostas teológicas, nas dúvidas, né? Que eu pensava em dar 12 anos atrás. Cara, eu imagino que 12 anos à frente, quando eu olhar pra hoje, eu digo, rapaz, eu nos podcasts dá umas respostas tão simplistas pras coisas. Esse Iago em ver coisa. Vamos agendar entendeu? Aqui daqui a 10 anos, 12 anos, 10. a próxima. Iago, como que... E daqui a 10 anos eu vou dizer, rapaz, aquele Iago ali, ô ingenuidade. Não tem mais, né? Como que o jovem participa desse processo de fomento da teologia no contexto da comunidade? Legal. De ver-se não só como um consumidor da teologia, mas como alguém que fomenta, que partilha. A gente tem um diálogo muito legal com os nossos jovens e muitas vezes a nossa direção bíblica vem a partir de sentimentos e de percepções de devocionais, de conteúdos que eles tiveram, experiências deles com Deus, né? Mas como que o jovem participa efetivamente assim desse ambiente de fomento teológico no contexto da comunidade? Legal. Tudo começa com olhar de forma séria uns aos outros do Novo Testamento. É um termo muito repetido, uns aos outros, no grego é uma palavra só, que aparece o tempo inteiro na Bíblia. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, consolem uns aos outros, está o tempo todo na Escritura. A vida de igreja é menos do que o pastor faz com a gente e é mais do que nós fazemos uns com os outros. Então, como é que eu, como jovem, fomento esse tipo de coisa? Com discipulado, discipulando pessoas, com aconselhamento. Meu colega aqui está com um problema, não é o tipo de problema que precisa chegar no gabinete pastoral, a gente, batendo papo aqui, a gente pode ajudar a consolar, a instruir, a confortar, encontrando pessoas que ainda não conhecem a Cristo e indo até elas para poder ajudar, vivendo vida de igreja de fato, com comunidade, com presença real. Eu sei que muitas vezes em grandes metrópoles ou megalópolis, né, como no caso de São Paulo, as pessoas têm pouco tempo na semana para estar juntas, mas é inadmissível uma vida de igreja que se resume a nos encontrarmos no evento público da igreja. O culto é o evento público da igreja. É o momento em que a igreja se reúne. Mas a vida de igreja acontece fora do culto. Acontece no dia a dia, acontece nos relacionamentos humanos. Se nós não temos esses relacionamentos humanos, a gente não tem o espaço onde a gente vai colocar os nossos talentos para serem postos à mesa. Veja, quantos talentos, quantos dons servem à comunidade num culto de domingo? Pô, você tem quem fala, você tem quem canta. Se não canta, não prega, não ajuda com as crianças. Morreu, acabou. Mas veja, a Bíblia diz que Deus deu dons a todos os crentes. Todo mundo no corpo tem uma função. Pastor, mas eu não faço nada no culto, eu só sento e assisto o culto e canto para Jesus. Então você não está vivendo vida de igreja direito. Porque você não está encontrando ninguém na semana, porque você não está consolando ninguém na semana, não está instruindo ninguém na semana, não está confortando ninguém na semana, não está repreendendo ninguém na semana, não está levantando os fracos, não está ajudando a subir, a firmar os joelhos trôpegos, não está ajudando ninguém numa dificuldade no dia a dia. Você não está vivendo vida de igreja. Deus lhe deu dons para você colocar em prática na vida de quem está do seu lado. Mas a gente vive um tipo de religião que não é cristianismo bíblico, cara. Não existe cristianismo bíblico isolado. Não existe congregar sem estar em comunhão uns com os outros. Infelizmente, a gente aprende muito o cristianismo a partir da cultura, né? Existe isso no Ceará também, obviamente. Fortaleza é uma cidade muito grande, tem 3 milhões de habitantes. É uma das maiores cidades do Brasil também. Mas, sim, Rio, São Paulo tem uma parada particularmente especial, né? Tem uma barreira cultural interessantíssima. Eu tenho muitos amigos cearenses que viveram no Ceará, cresceram no Ceará e vieram morar aqui em São Paulo. Sei lá, os últimos 6 que vieram morar aqui me disseram a mesma coisa e é muito forte. Eu pergunto, cara, e igreja? Como é que tá a igreja aí? Tá congregando? Conseguiu achar uma igreja e tal? Uma das pessoas resumiu muito bem, disse, Iago, entenda bem o que eu vou dizer. Entenda bem o que eu vou dizer. Mas parece outra religião. Eu dizia, como assim? Viver igreja em São Paulo, cara, é outra religião. Não é o cristianismo que eu vivi a vida inteira.
existe um nível de desengajamento, de falta de relacionamento, de falta de intimidade, de falta de comunhão, de falta de senso de família, de pertencimento, de corpo. Cara, tá todo mundo muito ocupado. Tá todo mundo trabalhando o dia todo, ninguém tem tempo pra nada, ninguém consegue se encontrar na semana, muitos foram no culto no domingo, tem gente que vai no culto a cada 15 dias, porque não tem tempo pra ir mais do que isso. Pequeno grupo, vai uma parcela ínfima da igreja, encontrar alguém na semana pra bater papo, isso é milagre, isso aí é quase impossível. O teu pastor tá lá doido pra te encontrar, mas encontrar um outro membro da igreja, cara, vamos almoçar? Não consigo não. Porque eu tenho 15 minutos de almoço e volto pra trabalhar. E aí vamos encontrar à noite? Não dá não, porque eu trabalho até às 9. E pra chegar até o lugar onde eu vou E encontrar pra chegar com você... 2h30 pra chegar lá. Então assim, Iago, e eu ouvi muito isso e eu demorei pra entender o peso disso. Cara, parece outra religião. E claro, isso não representa a cultura de todas as igrejas, E a fatura né? que isso manda, né? Porque pra quem vive essa experiência de vida cristã... Isso cobra. Tem um ambiente que não fomenta realidades fundamentais do que Jesus quer que nós sejamos e façamos. Que é corpo. Né? Claro, existe toda uma realidade política, social, geográfica, urbana, até em termos de familiar também, que cria um tipo de cultura diferente. Como é que nós podemos responder às demandas específicas das grandes megalópolis quando o que é o cristianismo é tão contracultural às culturas que se estabelecem? Claro que o pessoal de São Paulo, indo congregar lá em Fortaleza, vai conhecer os nossos pecados e falhas, vão dizer, cara, isso aqui tem coisas aqui, pecados aqui, que esse cara acaba aí não consegue ver, porque ele tá dentro dessa cultura, que eu vindo de fora eu consigo ver melhor. Cada realidade, cada cultura tem suas diferenças, seus desafios a vencerem, mas é muito absurdo quanto o cristianismo perde nesse sentido de como é que eu posso usar meus dons e talentos para o serviço da igreja, como é que eu posso ser um teólogo da minha comunidade sendo um jovem, se eu não consigo tempo com ninguém. Cara, aí não dá. Você não tem o fundamento, você não tem a base para poder fazer alguma coisa. Você pode ter tempo com as pessoas e não ser útil para a vida das pessoas, só jogar bola e ir embora. Mas sem tempo com as pessoas, cara, você não tem como servir com dons e talentos de ninguém. Isso daí é um reflexo também de uma mentalidade de terceirização que Também. A gente tem, né? E um consumo de fé, onde a Então, fé às vezes é um só produto uma do coisinha dia específico. É muito isso, é uma tradição familiar, um lugar que eu vou pra me sentir motivado pra semana. E aí tem uma desconexão, né, entre aquela hora e meia de domingo e todo o restante da semana que deveria ser vivido à luz da experiência da hora e meia, né? É isso, é exato. Iago, a gente está acabando aqui nosso tempo, mas eu ainda queria duas coisas mais. Nosso podcast é voltado para uma comunidade, né, de um ministério de jovens de uma igreja local. Tá na internet, qualquer pessoa vai ver, mas ele tem um público, né? Mas diante de uma realidade, queira Deus que não se torne, hoje eu posso dizer que não é, mas que não se torne. Quando uma igreja vive uma realidade teológica ruim, defasada, que pode chegar a induzir ao erro, você consegue alinhar algo que diga assim, quando ainda dá para lutar pela comunidade, pelo pertencimento, pela experiência local, e quando é hora de romper, quando é hora de buscar um ambiente, um novo ambiente, porque tem as pessoas, né? Sim. Consegue, assim, eu sei, é Sim. complexo, mas quando é o momento para lutar por e quando é o momento de vamos para outra? Cara, tudo é sobre a liderança. Quem guia os rumos da comunidade sempre vai ser a liderança da comunidade. Então, beleza, a igreja está com desafios teológicos, doutrinários, práticos. Esses desafios vêm da onde? A minha liderança ficou herege. Cara, não tem nada que você possa fazer. Só vai embora. Não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa fazer. Porque a liderança da igreja é quem guia os rumos da igreja, é a autoridade da igreja. Se você não consegue mudar uma igreja de baixo, não tem como. É sempre de cima. É quem tem mais capital social, é quem está falando, é quem está instruindo, é quem está criando a cultura e a visão de ministério. Não tem como fazer diferente. Agora, são lideranças menores. A minha liderança está sendo negligente em controlar um professor de EBD, ou um núcleo da igreja, ou um pastor auxiliar específico. É um problema que está vindo na comunidade, mas não é um problema que tomou toda a liderança. Dá tempo de lutar ainda. Dá para conversar, questionar, colocar as coisas na mesa, cobrar um posicionamento, influenciar quem está em volta. Dá para funcionar, se apegar a outras lideranças da própria igreja. Agora, quando isso toma a liderança,
aí não tem mais nada que a gente possa fazer para ajudar. Iago, o cara pegou, tá ouvindo o podcast aqui no 2.0. Eita. Aí perdeu um monte de coisa. Não consegui ouvir nada porque Não deu, né? eu já falo em 1.75, 1,5 quando eu seguro ali. Aí a gente chegando no final, esse cara precisa parar e falar e receber uma resposta. Que é assim, por que eu devo me preocupar com teologia? Passamos aqui a última hora dizendo isso, mas pro perdido, assim, né? Cara, por que eu devo me preocupar com teologia? Por que teologia deve ser alvo da minha atenção? Por que isso aqui é importante? Porque essa é a única forma de crescer no amor de Deus. A única forma de crescer no amor de Deus é ouvindo melhor a voz dele, saber o que é que ele espera da gente, saber o que é que nós somos nele e então trazer do céu para nossa alma, através da voz que provém do céu, através desses textos no papel, para o nosso coração. Muito bom. Cara, queria te agradecer, de Nada, verdade. O prazer é meu. Eu espero que o resultado dessa hora de conversa aqui, para quem ouvir, seja um coração inclinado a amar o Senhor e amar a partir daquilo que conheceu na palavra, a partir Amém. das diretrizes teológicas. Eu queria orar para encerrar que esse Sim. conhecimento se traduza em amor pelo Senhor. Amém. Nosso Pai, nós te damos graças. O Senhor decidiu se revelar para nós. O Senhor decidiu fazer isso por meio do teu Filho, mas para nós o Senhor decidiu fazer isso por meio das Escrituras. Obrigado porque o testemunho que vem delas é suficiente para nutrir o nosso coração com amor pelo Senhor. As verdades a teu respeito despertam em nós um anseio profundo por usufruir da tua presença, por viver aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso anseio, Deus, é que o nosso conhecimento a teu respeito abasteça o nosso amor pelo Senhor. Que a gente te ame, em nome de Jesus. Amém. Amém.